Bom, você leu o título e clicou. Ok, vamos lá. Meu nome é Benedito, tenho 20 anos, mas pode me chamar de Bene mesmo. Eu fiz 20 anos em fevereiro e, bom, recentemente eu venho pensando em muitas coisas. O título pode até ser meio chamativo e tal, mas creio que seja realmente isso que vem acontecendo aos poucos na minha vida. Então, você se pergunta, como que aos 20 anos alguém consegue estragar a própria vida? É meio ilógico pensar isso, certo? É uma história bem longa. Vou contar ela pra vocês aqui. A história começa bem antes. No caso, acontece uns anos atrás, sabe? Eu tava sentado em casa tranquilamente, assistindo DVD, que era o hype da época, sabe? DVD, disco, toca músicas. Às vezes até aparecia um toca-fitas, de vez em quando assim. Então, chega um primo meu, com a mãe dele e o pai dele, e ele trouxe um tablet. Quando ele chega, eu basicamente peguei o tablet, ele me passou o tablet, primeira vez que eu tava mexendo. E, bom, eu não sabia usar, né? Mas, pô, uma criança, sabe? O cérebro ainda tá em desenvolvimento, aprende fácil. Então, meia horinha dele me explicando as coisas, eu aprendi. E, bom, como você já deve imaginar, eu fiquei completamente viciado naquilo, sabe? Completamente viciado. E para uma criança que a única forma de entretenimento era um DVD velho e alguns CDs que eu comprava toda semana, 2 ou 3, aquilo era bom demais para ser verdade, sabe? Então, eu vi aquilo, eu peguei aquele tablet, comecei a jogar, comecei a assistir. E, bom, pra mim, aquilo era um novo objetivo de vida. Era algo que eu queria, algo que eu ia atrás. Então, eles foram embora. No dia que eles foram embora, eu cheguei até a esconder o tablet para ver se eles deixavam lá para eu usar. Mas não adiantou muito, né? Eles encontraram e levaram o tablet embora. Bom, passando-se um tempo, eu ganhei o meu próprio celular. Um J2 Prime. Na época, ele era bem famoso. E daí pra frente foi só pra trás, né? Eu viciei no celular de uma forma que foi impressionante. No mesmo dia que eu comprei, eu já tava virando a noite mexendo, já não queria mais sair de casa. E bom, se eu tivesse um adulto funcional perto de mim ali e tal, ele perceberia que isso era ruim e teria limitado o meu acesso. Só que não aconteceu isso, muito contrário, né? Viram que eu não estava mais causando problemas, viram que eu não estava mais bagunçando e deixaram assim. Tempo vai, tempo passa e bom, eu não queria mais sair de casa, eu não queria mais falar com ninguém, eu não queria mais saber de nada. A minha vontade de sair de casa foi se acabando. Eu não queria mais brincar na rua, coisa que eu fazia muito. Eu não queria mais ler, coisa que eu gostava bastante também de ler. E bom, o tempo foi passando, e chegou num ponto em que eu não sabia o que eu estava fazendo mais. Eu praticamente acordava com o telefone na mão, passava o dia inteiro mexendo nele e ia dormir com ele na mão de novo. Isso é bem triste, se eu for olhar agora, porque é algo que é difícil da pessoa imaginar assim, uma criança com um celular o dia inteiro, sabe?
Mas eu continuei assim. Chegando no nono ano do ensino fundamental, foi quando teve a pandemia. Já estava em época de pandemia, no caso, né? E aí foi onde tudo piorou. Sem a escola, eu praticamente acordava, ia mexer no celular, passava o dia inteiro mexendo no celular e ia dormir. Não tinha mais a escola para aliviar a quantidade de horas passadas no celular, né? A quantidade de tempo de tela, no caso. Então, você pode imaginar que eu basicamente não fazia muito as aulas, eu não praticava nada, eu não queria saber de fazer nada. E isso foi piorando com o tempo, claro. E basicamente, depois de um tempo, chegou o TikTok. Aí vocês já devem saber que foi a gota d'água para a vida de alguém como o antigo eu, como eu era, né? Para essa mudança repentina. TikTok chegando, era vídeo curto pra lá, vídeo curto pra cá. Até então, rapaziada, eu não conhecia muito de vídeo curto, porque não tinha plataforma que tinha vídeo curto. O YouTube, acredito eu que ainda não tinha a opção de shorts. Hoje já tem, aí todo mundo já conhece, mas antes não tinha. Então eu sempre estava assistindo vídeos, estava jogando, tava e tal. Era prejudicial, só que pelo menos era alguma coisa longa. Eu estava acostumado com a sensação de prazer, só que a longo prazo, né? Eu assistia um vídeo de 10 minutos, 15 minutos, uma hora, tranquilamente. E com o TikTok chegando, foi praticamente uma explosão de dopamina global, né? Todo mundo em casa, sem ter o que fazer, vamos pro TikTok. E aí, devem saber que eu também fui. Então, foi só piorando, né? Para uma pessoa que já acordava com o telefone na mão, o TikTok foi a gota d'água. Eu comecei a raciocinar menos, comecei a pensar menos, pensar mais lentamente. E, bom, eu tinha uma inteligência muito alta, né? Eu era considerado uma pessoa inteligente na escola. Tanto que eu basicamente não estudava para a prova. Quando eu chegava na prova, eu conseguia interpretar, conseguia fazer conta de cabeça e tal. E meu pensamento foi desacelerando. Parece que eu fui regredindo mentalmente. Isso, inclusive, me prejudica muito hoje em dia. Então, para você ver que as sequelas, elas ficam até depois de muito tempo mesmo. Com isso, o TikTok chegando, vídeo curto pra lá, vídeo curto pra cá, eu basicamente virei um zumbi digital. Eu acordava, pegava o celular, na primeira hora do dia era 100 vídeos, era ou mais, né? 100 vídeos ou mais, assim que acordava. E isso já devem saber que é muito ruim. Inclusive tem até estudos que falam que isso praticamente mata qualquer pessoa com o tempo. E como eu nunca tive muito controle, muito autocontrole, eu basicamente fui dominado. Isso praticamente destruiu toda a minha vida. É aí que chega o ponto do título do vídeo. Hoje em dia eu não consigo conversar direito, hoje em dia eu não consigo fazer alguma coisa que demande muito tempo, porque na minha cabeça, o meu cérebro já está tão acostumado com coisa rápida, com recompensa rápida, que um trabalho que dura muito, um jogo que dura muito, um vídeo que demore muito, eu perco a vontade no meio da coisa, ou então eu nem faço. Porque é algo que não vai me render a dopamina que eu teria vendo os 500 vídeos curtos que eu veria, sabe? Então, é prejudicial pra caramba. Eu tô tentando parar. Eu
comecei assistindo menos, ou então tentando cortar assim durante o dia. Mas sabemos que não é um processo fácil, inclusive para alguém que passou anos e anos fazendo isso, sabemos que não é um processo fácil. Se você está vendo esse vídeo e você se identifica de alguma forma, se você de alguma forma também chegou até aqui, né? E você se identificou com isso, cara, por favor, tenta parar com isso também. Se você é um pouco consciente das coisas que você faz, você já deve ter percebido que isso está matando você, né? Literalmente. O seu cérebro já está todo deformado, já está todo acabado. E isso só vai piorar a sua vida no geral, né? Então, tenta parar mais, tenta colocar alguma coisa no lugar, tenta fazer outra coisa, sabe? E, bom, se você não passa por isso, mas sabe de alguém que passa, tenta ajudar essa pessoa. Sei lá, chama ela pra fazer alguma coisa fora das telas, né? E tenta também dar apoio, porque para alguém que é viciado na dopamina rápida, sair dela é tipo um drogado sair do vício dele. Bom, foi esse o vídeo. Eu sou o Benio e até a próxima. Obrigado por assistir, dá o like se curtiu e falou, rapaziada.